Aí, moçada, como prometido, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de prova da primeira avaliação, tá? Que eu estou colocando aqui para vocês, que vocês conheçam, uma prova que foi administrada, se não me engano, ano passado. Eu vou fazer aqui a correção para vocês, comentar a correção. Estou gravando e vou colocar para vocês também, tá bom? Olha só, a primeira questão diz o seguinte. Lembrando que a primeira prova também será nos modelos. Eu vou pegar essa prova e vou alterar. Não significa que vai ser a mesma questão, não, hein? E vou colocar isso aqui para vocês, né, a prova e também essa gravação para vocês verem. A prova vai ser à distância, eu vou dar. A prova vai começar às 9 horas e vai até as 2 horas da manhã do domingo. Começa no sábado, 9 horas e vai até 2 horas da manhã, tá? Quem não entregar, não tem como entregar depois. Olha só a primeira questão. Por quais razões o modelo atômico de Rutherford era avançado para a sua época, se comparado aos modelos de Dalton e de Thomson? O que levou Rutherford a concluir que os modelos de Dalton e de Thomson não eram factíveis às realidades experimentais observadas em laboratório? Pedindo para justificar sua resposta. Então veja bem, olha, considerando que os modelos de Dalton e de Thomson consideravam o átomo como uma partícula indivisível, maciça, sendo que no primeiro modelo de Dalton não se considerava a existência de elétrons e prótons, e mesmo no segundo modelo de Thomson, em que tais partículas eram consideradas, se desenhou um modelo em que se tinha uma partícula maciça de uma matriz positiva com incrustações de partículas negativas. Isso no modelo de Thomson. Ora, se esses modelos baseados em partículas maciças fossem corretas, o experimento de irradiar uma placa de ouro com partículas alfa não poderia resultar em feixes que atravessassem as placas ou mesmo sofressem desvios. Esse experimento realizado por Thomson mostrou que os átomos não poderiam ser constituídos de uma massa maciça, sem espaços vazios. Pelo contrário, Thomson modernamente propôs que o átomo seria constituído por um núcleo positivo, com muito espaço vazio, em que os elétrons desenvolveriam rotas. De fato, esse modelo era um avanço para aquela época. Então, o Thomson propôs, ele propôs um modelo semelhante ao de Dalton, de uma partícula maciça, uma partícula positiva, com incrustações negativas. Né? Uh, então, e aqui não é Thomson, né? Me desculpe, porque aqui é Rutherford, né? Deixa eu só. Aqui não é Rutherford, né? E o experimento, deixa eu só ver. Ora, se esses modelos baseados em partículas maciças fossem corretos, o experimento de irradiar uma placa de ouro com partículas não poderia resultar em feixes que atravessassem as placas de ouro ou mesmo sofressem desvios. Esse experimento realizado não é por Thomson, tá? Esse experimento não foi realizado por Thomson, foi realizado por Rutherford. Realizado por Rutherford mostrou que os átomos não poderiam ser constituídos de uma massa maciça sem espaços vazios. Pelo contrário, Rutherford modernamente propôs que o átomo seria constituído por um núcleo positivo com muito espaço vazio em que os elétrons desenvolveriam rotas muito bem definidas. De fato, esse modelo era um avanço para aquela época, mas lembrando que ele tinha seus problemas, porque ele não explicava como que os elétrons não se chocavam com o núcleo, porque ele não explicava é, ele não explicava, além do elétron não se chocar com o núcleo, não explicava a emissão de luz, né, por meio dos elementos químicos e assim por diante. Então esse modelo precisou ser reconsiderado por Bohr. Beleza? Vou salvar aqui. Vamos para a próxima. Opa.
A segunda questão é o seguinte. Como o elemento titânio, Z igual a 22, isso aqui é o número de próton, e o zinco, Z igual a 30, se comportariam na presença de um campo magnético externo? Classifique esses elementos em diamagnético ou paramagnético e justifique suas respostas. Gente, presta atenção no seguinte. A primeira coisa a ser feita é a gente fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos. Perceba que o titânio, quando você faz a distribuição eletrônica, perceba que você, quando faz a distribuição eletrônica, você tem aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Perceba que você tem um orbital mais energético que tem 2 elétrons. Eles estão desemparelhados. Isso aqui, 8 pontos é a divisão, tá, gente? Pontuação. Depois você tem o zinco, que possui 10 elétrons. 10 elétrons, está aqui os 10 elétrons orbitais 3D. Todos eles emparelhados. Lembre-se que o fato de você ter 2 elétrons desemparelhados gera um campo magnético resultante. O fato de você ter elétrons desemparelhados leva à produção do quê? De campos magnéticos que se anulam. Se você chegar próximo de um ímã com uma peça de titânio, o titânio deve responder ao ímã externo. Isso é uma propriedade de paramagnetismo. O zinco já vai responder mais fracamente e pode ser que não responda ao ímã por causa dessa anulação do campo magnético. Então ele é chamado de diamagnético. Então veja, considerando a distribuição eletrônica do titânio, que possui 2 elétrons desemparelhados em orbital 3D, enquanto que o zinco possui o zinco possui todos os elétrons emparelhados no mesmo orbital, demonstra que os elétrons do orbital 3D do titânio gerarão um campo magnético resultante diferente de zero, fato que não ocorrerá no zinco. Isso fará com que o titânio possa responder e sentir ao efeito de um campo magnético externo, aderindo aos polos do magneto, ímã, fato que não será observado para o zinco. Sendo assim, o titânio é classificado como paramagnético e o zinco como diamagnético. Beleza, gente? Vamos para a terceira questão. Olha só. Uma chapa de alumínio puro, ou uma chapa de alumínio pura, possui uma massa total de 2,5 kg. Determine o número de átomos de alumínio. Determine o número de átomos de alumínio que constituem, ou o número de átomos de alumínio que constitui esta chapa. Justifique sua resposta através dos cálculos e dos dados informados na questão. Veja, ele me dá o alumínio, ele dá o número atômico e também te dá o número de massa. Esse aqui é o número atômico, esse aqui é o número de massa. A massa do próton, a massa do elétron e a massa do nêutron. Então, veja bem o seguinte. O número de massa é o número de próton mais o número de nêutrons, que é igual a 27. E o número atômico é 13. O número atômico é o número de prótons. Então você tem 13 prótons, 13 elétrons. Se você, para descobrir o número de nêutrons, você vai pegar o número de massa menos o número de prótons. Isso aí vai ser igual a 14. 14 nêutrons. Aí você vai fazer o seguinte. A primeira coisa é determinar a massa de um átomo de alumínio. Um átomo. A massa de um átomo de alumínio vai ser igual à massa do próton vezes 13, porque tem 13 prótons, a massa do elétron vezes 13, porque tem 13 elétrons, e a massa do nêutron vezes 14, porque tem 14 nêutrons. Substitui as massas e vai achar o valor da massa de um átomo de alumínio, que é 4,5211 vezes 10 a menos 26 kg. Depois, estabelecer uma relação entre a massa de um átomo de alumínio com a massa total informada no exercício. Olha só. Aqui está falando que você tem uma chapa de alumínio puro, possui uma chapa total de 2,5 kg. Então veja bem, um átomo de alumínio vai ter essa massa. 2,5 kg de alumínio tem quantos átomos? 5,53 vezes 10 a 25 átomos de alumínio. É uma regra de 3, você faz em x aqui. Você vai multiplicar 2,5 kg vezes 1, vai ser igual a 4,5211 vezes 10 a menos 26 kg,
vezes x. E aí você vai fazer essa equaçãozinha, que é uma regra de 3, e vai chegar nesse resultado. Nada difícil, né? Nada difícil. Depois, quarta questão. Uma lâmpada de vapor de mercúrio operando em baixas pressões ficou em funcionamento por 4 horas. Sabendo que a lâmpada emite a radiação com comprimento de onda de 253,7 nanômetros e que sua potência é de 400 watts, 400 watts são 400 joules por segundo, encontre o número total de fótons emitidos pela lâmpada. Presta atenção no seguinte. Primeiros dados. O tempo de funcionamento da lâmpada, 4 horas. O comprimento de onda da luz, 253,7 nanômetros, e a potência, 400 watts, que é 400 joules por segundo. Então, a primeira coisa, encontrar a energia emitida por um fóton. Eu uso a equação, a equação do H vezes Ni. Opa, aqui tem um equívoco aqui nessa equação. Espera aí. Aqui não é Ni, aqui é a velocidade da luz. H, que é a constante de Planck, vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Então, 6,63 vezes 10 a menos 34 joule por segundo, que está aqui informado, é o valor da constante de Planck, joule segundo, vezes 3 vezes 10 a 8 metros por segundo a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Isso dá 7,84 vezes 10 a menos 19 joules. Isso é a energia de um fóton, mas ele pediu para a gente encontrar o número total de fótons emitidos. Então veja. Agora a segunda coisa, encontrar o total de energia emitida em 4 horas de funcionamento. A lâmpada ficou em funcionamento por 4 horas. Preste bastante atenção no seguinte, a potência dessa lâmpada é de 400 joules por segundo. Então veja, é necessário 400 joules para a lâmpada funcionar 1 segundo. Como eu sei isso? Daqui, ó. 400 watts. Desculpa, 400 watts. É 400 joules em 1 segundo. Então, para a lâmpada funcionar 1 segundo, eu preciso de 400 joules. Para ela funcionar 4 horas, que é 14.400 segundos, eu preciso de quantos joules? Preciso de 5.760.000 joules, ou 5,76 megajoules. Depois estabelecer uma relação entre a energia emitida por um fóton e o total de energia emitida por 4 horas. Veja, um fóton emite 7,84 vezes 10 a menos 19 joules. 5.760.000 joules são emitidos por quantos fótons? 7,347 vezes 10 a 24 fótons. Então você veja que não é um exercício difícil. Você acha primeiro a energia de um fóton, depois você acha a energia que a lâmpada em funcionamento em 4 horas vai oferecer, e a partir da relação da energia de um fóton, ou a energia emitida por um fóton, você vai achar o total de fótons a partir da energia total emitida pela lâmpada. Por fim, eu tenho o quinto exercício último, em que nós precisamos colocar em ordem decrescente os íons N-3, O-2, F-1, N+, e magnésio 2+. E aqui está o número atômico de cada um dos átomos. A primeira coisa a ser feita, que eu disse para você, é o seguinte: faça primeiro a distribuição eletrônica dos átomos neutros, de todos eles. Então, veja, você tem que achar a distribuição eletrônica do N-3. O que você vai fazer? Acha a distribuição eletrônica do nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. Veja que o nitrogênio aqui vai ganhar 3 elétrons, é N-3. Aonde vai entrar esse N-3? No orbital vazio. Aqui, ó. 6 elétrons. Essa aqui, a distribuição em verde, é a distribuição do N-3. Depois você tem o O2-. Faça a distribuição do oxigênio primeiro. 1s2, 2s2, 2p4. Vai colocar 2 elétrons. 2 elétrons, você vai ficar 2p6. Depois você vai pegar o flúor, F-1. Então, pega o flúor, que é neutro. 1s2, 2s2, 2p5. Coloque um elétron, 1s2, 2s2, 2p6. Veja, completou esse orbital aqui. O sódio neutro. Sódio neutro, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como que eu estou fazendo essa distribuição? Seguindo a seta aqui. Começa aqui, depois vem aqui,
parte aqui, sempre partindo da ponta para as costas da seta, da ponta para as costas da seta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. N a mais significa que você vai perder um elétron. Se você vai perder um elétron, ele vai sair da onde? Deste orbital aqui, ó, da camada de valência. Magnésio 2+, faça a distribuição do magnésio. Pegue o número atômico dele, faça a distribuição eletrônica. Ele tem que perder 2 elétrons. Vai perder da onde? Da camada de valência. E agora você vai estabelecer uma relação olhando para a distribuição em verde, não em vermelho. O que você observa aqui no verde? Todos eles têm a mesma distribuição eletrônica. A diferença está apenas no número atômico. O N-3 tem o número de atômicos 0 e o magnésio 2+, 12. Se de cima para baixo, está aumentando o número atômico. Significa que está aumentando a carga nuclear. Significa que quanto maior a carga nuclear fica, mais os elétrons vão sentir a ação do núcleo. Porque veja que os elétrons, a distribuição eletrônica é a mesma, a camada de valência é a mesma. Quer dizer, o magnésio 2+, vai sentir mais a ação do núcleo do que o N-3. Então o magnésio 2+, vai sentir mais o núcleo porque tem uma carga nuclear maior. O raio dele vai ser menor do que do sódio, que tem um Z menor. O sódio vai ter um tamanho menor do que o F-, porque a sua carga nuclear é maior. Se é maior, puxa mais os elétrons. O raio iônico vai ser menor. E assim por diante. E o N-3, por ter uma carga nuclear menor, vai puxar os elétrons mais fracamente. Vai ter um raio iônico maior. Então ele está falando para você colocar em ordem decrescente os íons. Decrescente significa decrescer. Estou partindo do maior, que é o magnésio. Veja bem, né? Ele está falando em ordem decrescente os íons, no raio iônico. Decrescente, de tamanho, né? O raio maior é o N-3, o raio maior. O menor é o magnésio 2+. Então, o N-3 tem um raio maior do que o O2-, porque o O2- tem uma carga nuclear, que o número de prótons é maior quantidade do que o N-3. Então ele puxa mais os elétrons. Perceba que a quantidade de elétrons é a mesma. Então ele vai puxar mais fortemente os elétrons e o raio é menor. Só que o raio é menor em relação ao N-3, mas é maior em relação ao F-1. Porque o F-1 tem maior Z, que também tem um raio iônico que pode ser menor em relação ao O2-, mas é maior em relação ao sódio, porque o sódio tem um Z também maior do que o Z do F-1. E a mesma relação do magnésio 2+, tem um raio menor de todos, porque o Z é maior em relação a todos. Então, essa é a distribuição eletrônica, ou melhor, a distribuição em ordem decrescente do raio iônico. Considerando que todos os íons possuem a mesma distribuição eletrônica, então o que os diferencia é o número atômico. Nesse caso, quanto maior o número atômico, maior será o efeito nuclear sentido pelos elétrons e menor será o raio iônico do íon. Então essas são as questões, vejo que não tem dificuldade nenhuma, essas questões são relativamente simples. Eu vou fazer uma prova em cima dessas questões. Minha sugestão é que vocês possam estudar essas questões. E sobre as questões e os exercícios da tabela periódica, eu vou postar uma aula que eu já fiz a correção desta lista, tá bom? Valeu, gente. Abraço para vocês aí, bons estudos, hein?